Olá, sejam bem-vindos ao segundo capítulo deste Auto de Devassa, onde a atualidade vimaranense é esmiuçada de 15 em 15 dias, com transmissão na Rádio Universitária do Minho. Nos últimos 15 dias assistimos à invasão do campo de treinos de Vitória, seguida por alegadas agressões aos jogadores de Vitória, por adeptos de Vitória. Enquanto isso, nos passos do Conselho, crianças do pré-escolar foram cantar os reis ao Presidente da Câmara Municipal, o que deixou inquietos alguns pais e alguns dirigentes partidários. Em Frankfurt, os empresários do setor têxtil fizeram um brilharete e o município distribuiu prémios numa gala com dress code. Na cultura, um rebuçado de 300 mil euros chegou, finalmente, ao Centro Internacional das Artes José de Guimarães e logo de seguida há um sismo com epicentro no Palácio Vila Flor, do qual resultou a saída de José Bastos e de Frederico Queiroz da direção do Vila Flor. Também nestes dias foi eleita a nova Comissão Política Conselhia do Partido Socialista de Guimarães, após um vai que não vai de Armindo Costa e Silva, que acabou por abrir caminho a Luís Soares em nome de um objetivo comum. Comigo continuam o Zé Teibão, a Andreia Ferreira e o Paulo César Gonçalves, e esta semana as obras de Santo Cato são justamente as redefinições partidárias a que temos assistido. Começo por pedir ao Paulo César Gonçalves para comentar o papel cada vez mais destacado do Luís Soares, que depois de ser membro da Assembleia Municipal, de ter sido eleito deputado à Assembleia da República, de ter conquistado a Junta de Freguesia de Caldelas ao PSD, é agora eleito Presidente da Estrutura Conselhia do Partido. Que futuro político se adivinha para Luís Soares, Paulo César Gonçalves? Boa noite. Eu creio que o Luís Soares está a trilhar o caminho para a presidência da Câmara, claramente. Se o vai conseguir ou não, isso já são outras contas, mas eu creio que é isso que ele tem em mente. Mais do que isto não consigo dizer. Porque terá Costa e Silva apresentado a candidatura para logo depois assinar um acordo em nome da tal união do partido. Será que Luís Soares e Armindo Costa e Silva não trocaram os números de telefone, André Ferreira? Pois, eu tenho... Boa noite. Antes de mais, eu posso dizer que fiquei um bocadinho surpreendida com esse vai que não vai do Armindo Costa e Silva. Não estava a contar que ele retirasse a candidatura 1 ou 2 dias depois de ter feito a apresentação da mesma. Eu concordo com o Paulo César, o caminho do Luís Soares é em direção à presidência da Câmara. Porque é que Armindo Costa e Silva retirou a candidatura? A mim leva-me a pensar que provavelmente a nível de apoios internos ele perdeu os apoios que tinha. E podemos pensar que o Luís Soares provavelmente conseguiu apoios de grandes nomes do partido. Posso, se calhar, nomear alguns. António Magalhães. Depois de ganhar a Junta de Caldelas, ficou com um capital de confiança muito considerável. Eu creio que é por aí, não sei. Sem dúvida. Agora, eu acho que o Costa e Silva ficou aqui com uma imagem um bocadinho em baixo, porque poderiam ter trocado realmente os números de telefone e terem falado no assunto antes de... Sim, e não seria natural contar, digamos assim, com uma recandidatura do Armindo Costa e Silva? Seria, e eu não vejo qualquer problema em, num mesmo partido, haver uma discussão. E aqui o que eu acho que eles quiseram mostrar foi que há união no partido e que não há divisões, mas há divisões em todos os partidos. E por que não assumi-las? E eu acho que o Costa e Silva aqui falhou. Poderia ter, se calhar, continuado com... Embora salvo erro, eu acho que, já agora boa noite, embora salvo erro, e eu acho que li em algum lado que havia alguém que dizia que estava aberto à discussão entre o partido ou dentro do partido, mas eu também sou a pior pessoa para falar de política, nós todos estamos aqui, mas eu lembro-me de ler qualquer coisa relativa a isso, mas realmente não parece que seja isso que está a acontecer, não é? Sem dúvida que o Luís Soares foi subindo e o que aconteceu em Caldelas é significativo. E ele tem, obviamente, apoios consideráveis dentro do partido, mas o Costa e Silva também teria. E por que não avançar e mostrarem eles essas decisões, porque elas existem? E acho que até seria benéfico. O afastamento de Amadeu Portilha e de José Bastos
terá alguma coisa a ver com essa suposta divisão interna no PS de Guimarães? Isso poderá ser, sim, poderá. Estamos a falar no campo das especulações. Sim, é tudo especulativo. Isto é tudo especulação. É tudo especulação, diz que disse. Sim, poderá ter que ver com isso. Pois, mas pensando mais a fundo, quer dizer, se as coisas à partida estariam todas bem, porque é que haveria mudança, não é? A gente pode sempre especular por aí. Claro. Virando agora um bocadinho para o maior partido da oposição, haverá redefinições no PSD? O André Coelho Lima irá levantar-se do tapete para fazer um terceiro round? Zé Teibão. Pronto, lá está. E já agora aproveito para dizer que aproveito também o programa para ter as notícias, porque realmente no início deste as notícias todas e eu andava longe de algumas coisas. Mas em relação a André Coelho Lima, lá está mais uma vez especulação, eu acho que ele se irá recandidatar, acho que ele irá ser a cara do PSD para as próximas eleições, mas até que ponto é que isso será... Sim, podem falar vocês, não tenham medo. Mas eu acho, esta é a minha opinião, apenas a minha opinião. Eu também acho que não. Acham que não? Eu acho que sim. que sei quem é que vai ser. Quer dizer... Isto é um Pode disco especular disso. também. Se eu tivesse voto na matéria, não é? Eu creio que a pessoa mais forte, digamos assim, Vamos ver se estamos a pensar no mesmo. é o Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Claramente. Sim, sem dúvida. Claramente. Seria uma aposta forte, de respeito. O que não quer dizer que o André Coelho Lima não seja de respeito, atenção. Claro. Mas Então o que é que o Bruno acrescentaria? Podes elaborar mais um bocadinho? Eu creio que o trabalho dele de retaguarda foi muito válido. É uma pessoa, pelo que conheço dele até, os meus pais moram em Santurcato, portanto eu conheço bem a realidade daquilo que é Santurcato. O Bruno Fernandes é uma pessoa estimada, mas não é só isso. Eu realmente consigo ver no Bruno Fernandes muitas capacidades que poderiam ser aproveitadas pelo partido no qual ele é afiliado, não é? Mas e porquê é que achas que o André não se recandidatar? Estamos a bater no ceguinho. Porque está fragilizado, é só isso, não é? Depois de duas candidaturas neste momento. Sim. Com coligação, sem coligação. Exatamente. Portanto, acho que já percebemos que o caminho tem que mudar, Rio provavelmente. Conseguiu em Braga, não é? Se calhar, mas com uma conjuntura diferente, não é? Também existe o água O mole, que é, pedra dura, pois, exatamente, tanto dá. o que até é, Mas, se calhar um bocado antagónico, não é? Porque, pronto, Guimarães tendencialmente é à esquerda, não é? Ou tem sido à esquerda, mas por outro lado as pessoas são conservadoras e não há muita volta a dar. Achas que se ele apresentar boas propostas desta vez, ele terá sido muito ambicioso, na minha opinião? Não tem que ver com também. propostas. Acho que depois de um certo período de tempo as pessoas perderam tanto daquilo que já tinham dado como adquirido, como garantido, não é? Que agora querem saber onde está o chão e, portanto, é quase a política do mal menor. Eu não gosto de falar assim, mas é um bocado por aí. Não, e falamos em mudança, e é necessária a mudança. Eu acho que dentro do PSD também já é precisa uma mudança. O grande, digamos assim, até o grande derrotado das eleições não foi o André Coelho Lima, foi o Torquato Ribeiro. Certo. Porque exatamente, falou-se tanto, especulou-se tanto, houve sondagens que não tinham pés nem cabeça e as pessoas começaram a ter medo e, portanto, fizeram aquilo que eu chamo de voto útil e podem depois avançar com números aqui e acolá, mas o que é certo é que foi assim que aconteceu. Sim. E de facto o Torquato Ribeiro, que foi sempre uma voz ativa,
o que não quer dizer que ele não venha sendo na mesma, dentro da medida do possível. Sim, fez uma campanha muito válida, uma pessoa muito conhecedora daquilo que é Guimarães. E depois há algo que isto já noutro, digamos, já noutro campo, que é, a mim faz um bocado de confusão como é que, por exemplo, há os vereadores eleitos, não é? Porque é que só têm de ser vereadores com pasta aqueles do partido que... Com mais... Pronto, com mais votos, não é? Porque é que não tem... Sim, a mim também me faz confusão. Porque é que não, dentro de toda aquela massa eleita, não será a pessoa mais predisposta, mais capaz, mais conhecedora para um determinado trabalho? Por exemplo, eu sempre vi, na minha cabeça, o Trocato Ribeiro como um ótimo vereador da cultura ou, por exemplo, diretor da Casa da Memória. E o Trocato Ribeiro chegou a estar responsável pela Casa da Memória, mas de uma forma oficiosa. Não, e isso seria, embora seja um bocado, no meu entender, um bocado uma utopia, mas isso seria o ideal, não é? E mesmo para mim também acho que seria o ideal, ser a pessoa mais capaz. Eu acho, não quer dizer que eu esteja correto, André, sim, queria só lançar, uma vez que estamos aqui a falar em redefinições e quem é que avança e quem é que não avança, eu tenho uma questão aqui para a mesa. Onde é que está o CDS no meio disto tudo? Não acham que o CDS se perdeu em Guimarães? Numa altura em que nós vemos o CDS até a crescer um bocadinho a nível nacional. Em Lisboa, não é? Exato. O que é que se passa com o CDS em Guimarães? Eu não sei. Eu deixo não tem que ser discutida agora. Precisa de uma redefinição, não? E até, se calhar, de introspeção. Sim. Muito bem, vamos avançar para a parte seguinte do programa, que é o Pio IX, e o Pio IX desta semana será o Marco Gênio, que ensaiou crianças dos infantários de Guimarães para cantarem, e passo a citar: "Viva o nosso Presidente, um homem de confiança, mais um ano, Dr. Domingos Bragança." A tradição ainda é, felizmente direi, o que era, e em alguns casos há que ter alguma imaginação. Isto não poderia ter sido cantado na última campanha eleitoral, Zé Teibão? Antes de mais, e em relação a essa questão do Marco Gênio e a polémica toda que gerou, da minha parte, eu quero acreditar que portanto, que isso não foi algo propositado, que foi um incidente infeliz, porque também acho que foi de mau gosto, e lá está, a reação foi tal que já deu a entender isso. Agora, em relação à letra e tudo, confesso que não vi a letra toda, porque tenho até um certo receio que me fique na cabeça e será complicado de retirar. Bom. Pior que as músicas dos Bon Jovi, é difícil. Mas será certamente genial. Não, estou a brincar. Não sei muito mais sobre isso. Lá está, a minha opinião é um pouco, quero acreditar mesmo, porque gosto muito da cidade de Guimarães, que quero acreditar que foi apenas uma situação infeliz que aconteceu. Andréia, deveria o Presidente Domingos Bragança ter-se demarcado da iniciativa, como chegou a sugerir o André Coelho Lima? Sim, deveria. Na verdade, eu acho que esta é uma pequena questão. Houve muita celeuma à volta, continua a haver reuniões de Câmara a discutir o assunto. Sem dúvida que Domingos Bragança poderia ter acabado com o assunto rapidamente e simplesmente ter dito que realmente não passou por ele e que não sabia que aquilo ia ser cantado. Se sabia ou não. A mim o que me custa é que também, pelo que me deu a entender, as crianças também tiveram a treinar, certo, para cantarem, e chegaram lá e tiveram uma atuação do Marco Gênio, não é? E pronto, tudo isso, além do facto da própria música ser um pouco infeliz, não é? Talvez, não sei se ainda se não será também pior até o facto das crianças terem andado a treinar para chegarem lá e estarem caladas e ouvirem, não é? Não sei, pronto, eu só quis mandar a chapa à fogueira. Não, desculpa, deixa-me só concluir. É uma questão que
merece algum debate, sem dúvida, porque nós estamos no tempo de outra senhora e realmente, no fundo, eles tiveram que exaltar o Dr. Domingos Bragança, mas o que é facto é que foi na Câmara, é uma iniciativa da Câmara, ele foi eleito recentemente, não vejo assim tanto problema. E ele poderia ter-se demarcado, sim, poderia, ficava-lhe bem, arrumava Mas com a questão. Eu até acho, honestamente, que ele poderia ter ficado melindrado com a própria letra, não é? Mais um ano, são mais 4. Ou seja, o que é que eles querem dizer com isto? O homem vai ser deposto ou uma coisa Vai acontecer alguma coisa? O Marco Gênio é o autor da letra, é um dos promotores de um espetáculo que vai acontecer no próximo dia 17 de fevereiro e que, portanto, além de ter o selo de ser um evento solidário, tem também o apoio da Câmara Municipal de Guimarães. Eu pergunto ao Paulo César Gonçalves se distingue com clareza a linha que separa estes 2 episódios que têm o mesmo protagonista. Pois, se calhar não é? Se calhar sim, se calhar não. Tanto quanto sei, o artista em questão tem um historial de colaboração com a Câmara, tanto quanto sei. Por isso, se calhar uma mão lava a outra, não sei. A única coisa que eu sei é que ele deveria repensar o nome artístico, à parte disso. Não estou a ver mais nada. André, queres dizer alguma coisa? Tinha escrito aqui uma pequena quadra para o André Coelho Lima, para ele não ficar tão triste, porque então não lança cantaram. Não cantaram para ele. Então Mas vais cantar? Não, vou só. Não fiz. Deixa aqui depois para o Zé Teibão. Se quiser musicar. Alguém que vai buscar a capa, que ele não pode cantar sem capa. Então vamos lá ver se isto soa bem. Caro André Coelho Lima, deixe lá as pequenas questões. Trate antes de apresentar soluções. E um dia mais tarde, quem sabe, o exaltem com a mesma estima. Pronto, Zé, daqui a 15 dias queremos música da rima. Zé, na próxima musicamos. Mas está bem. Tens alguma coisa a acrescentar relativamente a este Não, tema? acho que estava há pouco a pensar, acho que em algumas, se calhar, declarações foram exageradas e houve comparações possivelmente exageradas, mas lá está. E eu continuo a querer acreditar que tenha sido mesmo uma coincidência infeliz, porque não gostava que tivesse sido algo mesmo propositado para exaltar o presidente, porque isso tem um cariz um pouco assustador, por assim dizer. Encerrado este segundo tema da quinzena. Desculpa lá, deixa-me só dizer que tu acabaste isto em brincadeira e eu acabei de um modo mesmo. Pois, claro. Eu assustem-se, vimaranenses. Não, estou bem. Sim, desculpa. Okay. Encerrado que está este segundo tema da quinzena, é a altura de perguntarmos de que foi Guimarães capital nos últimos 15 dias. Capital da excelência, um termo muito caro aos nossos empreendedores e responsáveis políticos. Poucos dias antes de o município ter entregue os galardões Guimarães Marca, numa gala que decorreu no Summermed, em Frankfurt, na Feira Internacional dedicada ao têxtil, 42 das 83 empresas portuguesas eram de Guimarães. Andréia Ferreira, há Guimarães para além da cultura? Sim, eu acho que há Guimarães para além da cultura. O concelho tem empresas de renome, é um dos concelhos com maiores níveis de exportação a nível do país. E a Gala Guimarães Marca, pelo que eu sei, veio exaltar essa questão. Sou sincera, não tinha ouvido até ao momento falar na Guimarães Marca, antes da Gala. Poderá realmente haver aqui um problema de comunicação a nível do projeto, que me parece um projeto de qualidade, pelo pouco que fui lendo. Agora, poderá haver muito mais a fazer a esse nível. As próprias empresas fazem esse trabalho, elas estão presentes em feiras, quer tenham ou não o apoio da Câmara, através deste projeto Guimarães Marca. Portanto, sim, há Guimarães para além da cultura, sem a menor dúvida. Pegando nessa tua ideia de Guimarães ser um dos concelhos mais exportadores, aliás, está entre os 5 mais exportadores da região norte, que reflexos visíveis traz esta dinâmica económica para Guimarães? Paulo César Gonçalves.
Quando falamos em conselhos exportadores, estamos a referir-nos a quê? Exatamente. À exportação das empresas do Conselho. É que, por exemplo, eu exporto-me todos os dias para Braga, será que conta? Se considerares uma mercadoria, mas mesmo assim não sei se pode considerar. Às vezes parece uma mercadoria a quantidade de vezes que lá vou. Portanto, são chamados bens transacionais. É um bocado. E se considerares que Braga fica para lá da fronteira? Não, porque estávamos a falar conselhos, é outro conselho. Aí um conselho para o outro. Era aí que eu me estava a centrar. Será que a Junta de Bois sabe que tu vais lá? Agora já sabe, não é? Agora já sabe. Eu sou um assíduo cliente da cidade dos arcebispos. Mas pronto, falando mais a sério, é bom que assim seja, mas que vá muito para lá da propaganda, ou seja, que a curto, médio prazo consigamos ver de facto o resultado desse investimento, dessa exportação. Será que isso se traduzirá em melhores condições? Era essa exatamente para os trabalhadores, não é? Para os trabalhadores, para todo um rol de pessoas que está envolvido A ideia também será, gerar competitividade entre as empresas, certo? Pois, não sei. Creio que sim. Até porque para isso teriam de lutar todas com as mesmas armas e não me parece que seja o caso. Pois há outra questão, que é parte dessas empresas está situada no Parque Industrial de Ponte e, portanto, faz sentido aqui falar-se no célebre chavão do Ponte Não Para. Portanto, tinhas que dizer, tinhas que falar nisso. em algum momento. Eu tinha de arranjar um caminho para lá. Tens que arranjar maneira de falar isso. Ok, adiante, vamos continuar. Já sabemos que em março Guimarães receberá a final do festival RTP da Canção e surgiu esta semana, creio eu, a notícia de que Guimarães será cenário de uma telenovela da TVI. Além do vigor na economia, na atração turística, Guimarães está a tornar-se uma cidade pop. É assim, Zé Tibão? Uma cidade pop, essa é genial. Não sei, é assim, nós temos visto todos que o turismo tem aumentado, é verdade. Embora continue a ser aquele turismo dos 30, 40 minutos, não é? Que os turistas chegam, param lá em cima, vão ver o castelo, Passos dos Duques, descem e vão-se embora. Sim, e isso não é propriamente o tipo de turismo. Quer dizer, nem vão ao Pionão, não é? Exato, por exemplo. É criar um motel no Pionão, mas isso falamos no outro programa. Mas estou expectante. Eu acho sinceramente que é bom, é a mesma parte da telenovela da TVI. Logo que não tenha a Rita Pereira. Exato, não deixa de ser bom. E que tragam o Gosha, que as senhoras a Rita Pereira tem tanto jeito para contracenar como eu tenho para a apicultura, portanto. Nunca tentaste, se calhar, a apicultura? Claro que já tentei, piquei-me todo. É o picaram. O meu avô tinha. Então. Já Tibão, queres acrescentar alguma coisa relativamente? Sim, eu estava a dizer ao motel no Pionão? É um motel no Pionão. É melhor não. Não, estou a brincar, continua. Não, mas em relação à telenovela e à eliminatória, certo, da Eurovisão? Não. Eu creio que é final. É a final do Festival RTP. Sim, a final, ok, mas da música que irá para... Há dos eliminatórios, sim. Depois tem a final, ok. São sempre coisas boas, é óbvio que sim. Quanto mais não seja para pôr em Guimarães no mapa, mas ele já lá está, não é? Guimarães já lá está no mapa há muito tempo. Isso até caos. Novela da TVI, sim, é muito bonita a cidade e que aproveitem as paisagens e tal. E há bocado até estávamos a sugerir nomes, não era? Para a telenovela. O nome que eu sugeri era a Fatídica. Porque acho que ou a Caprichosa. A seguir a herdeira, a Fatídica, era ou genial. A Caprichosa. Caprichosa faz-me sempre lembrar a pizza, pá. O que não era mau. A despeitada. Agora, sim, acho que o mais importante que a telenovela era trazer sempre o programa do Gosha e da Cristina Ferreira, não é? Para cá, porque as senhoras iam ficar muito, muito satisfeitas com isso. Os meus tímpanos não iam ficar nada satisfeitos.
Exato, a poluição ia ser a poluição sonora mais importante depois do que a do Rio Ave. Pois. Mas Ok, adiante. Tá. Não quero interromper. André, não sei se queres acrescentar alguma Não tenho nome para a telenovela. Não. esta temática. Eu creio que ainda temos algum tempo, portanto, extraordinariamente vamos abrir aqui um período para considerações finais. Eu sei que ontem, terça-feira, dia Isto porque 30. o programa é gravado já. Agora, Exatamente. Aos nossos Houve um ouvintes. encontro no qual estiveram presentes dois elementos deste painel. Não sei se querem falar um bocadinho sobre isso. Antes disso, eu lembro-me aqui de outra coisa. Há duas coisas que eu quero dizer. Uma, que eu não recebi nenhum e-mail com a tal lista dos artistas. Falamos no outro programa. Eu não recebi nenhum e-mail e fico um bocado triste, porque eu sei que ela existe, ou quero acreditar que ela existe. Se ela não existir, eu garanto que invento uma. Exato. Mas a parte Envias positiva... então, mas é. Envio-te com os nomes. Com os 3 fictícios. Mas, e a parte positiva em isto, que também está relacionado com esta tal lista, é que ontem houve a tal reunião informal, ou que se quiser chamar de artistas, no CAA, com cerca de 50 pessoas. Sim. E acho que isso é muito importante, e estamos finalmente a dar um passo à frente, ou a tentar dar um passo à frente. Ou pelo menos ao lado. No essencialmente essencialmente à comunicação entre as pessoas em Guimarães, que é algo que falha muito. Dos criadores, não é? Sim, E dos agentes criadores culturais. e também das associações. Também é uma claro. coisa. Acho que foi positivo. Já te vou perguntar o que é que tu achas, mas Sim. também acho que teve pontos muito, muito positivos, e foi a primeira reunião de muitas, espero eu. E pronto, é um pouco mais para dizer, se alguém não souber que isto está a acontecer, ou que se está a gerar quase este movimento, passa a saber agora, e se quiser juntar a nós, não sei como é que se irá fazer a divulgação, lá está, mas... Pois, vamos ver, não é? Mas nós vamos tentando também dizer aqui no programa, ou vamos tentando comentar o que se vai passando nesse Paulo, ajuntamento de acrescentar artistas. alguma Sim, eu quero acrescentar que esta reunião partiu de uma iniciativa individual do Ivo Rainha, do Free Pass. Foi ele quem criou o grupo, foi ele quem criou a iniciativa, e portanto teve o condão, não é, de conseguir reunir no CA, não sei quantos hás, toda aquela gente. Depois, outro aspecto muito assinalável, e tal como eu referi hoje tarde, na altura passou-me pela cabeça, mas eu não tive o discernimento porque estava demasiado ocupado a tentar cascar em alguém, já não sei, e... A fazer o auto de debate. Na Sociedade de Martim Sarmento. Porque eu queria mesmo relevar essa parte, que foi a presença de individualidades, não é? De pessoas ligadas ao Departamento Cultural da Câmara Municipal de Guimarães, porque pronto, isso, quer tenha sido da parte da Câmara, quer tenha sido a título meramente pessoal, eu acho que é muito positivo só o facto de quererem ouvir, de se quererem inteirar daquilo que se está a passar, se realmente há uma expressão um bocado abafada dos artistas e agentes culturais de Guimarães que querem de alguma forma fazer-se ouvir. E claro, isto vou pegar num chavão muito gasto, mas é mesmo assim, a união faz a força, e vamos ver até onde é que poderemos ir. Muito bem, fica assim concluído o segundo programa do Alto de Devassa. Andreia Ferreira, Zé Teibão, Paulo César Gonçalves estiveram à volta da mesa. No som esteve o Rolando Ferreira. A produção foi da incansável Catarina Castro Abreu. O programa poderá ser ouvido em podcast no website do Duas Caras, por nós, até daqui a 15 dias. Sim, até já. Até já.